amigos! Hoje o nosso sexto episódio tem como tema como inovar no mercado da dança com comunicação, propósito e posicionamento. E para falar sobre isso, hoje a gente está aqui com a Malu Braga. Ela é bailarina, publicitária, pioneira do jazz funk no Espírito Santo. Com mais de 20 anos de trajetória, ela já conquistou 79 prêmios e atuou em projetos nacionais e internacionais. Malu, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também. Muito obrigada. Conta pra gente um Amei. pouquinho da sua trajetória. Então, na verdade, eu comecei a dançar meio que eu nem sabia o que eu estava fazendo, porque minha mãe sempre trabalhou com dança e ela não tinha com quem me deixar, ela me levava. Então, a trajetória na dança começou assim, meio que a vida mesmo foi levando, entendeu? Inconsciente. E eu ia assistir as aulas dela, ela não tinha com quem me deixar, né? Aí eu ia lá, assistia, fazia, fui crescendo nesse meio e aí me apaixonei. Só que chega aquela etapa de o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí você fala, cara, será que eu vou trabalhar com dança de verdade? E aí eu me peguei muito nessa encruzilhada, assim. E aí foi quando eu caí de paraquedas na faculdade de publicidade. Como a maioria das pessoas que fazem publicidade, eu acredito, né? Que caem ali de paraquedas pelo fato de ser criativo ou pelo fato de não saber o que vai fazer da vida. E aí eu era só mais uma ali e me apaixonei pelo curso também. Então eu tive mais uma encruzilhada na minha vida, né? Tipo, duas coisas que eu amo muito com o que eu vou trabalhar. E aí foi quando eu tentei unir as duas coisas, assim, de forma bem resumida, foi isso que aconteceu. Então, eu juntei a dança, né, com tudo que eu aprendi na faculdade de publicidade, que foram, assim, conteúdos muito ricos e que eu acredito que foi o que me fez diferenciar também no universo, no mercado da dança, hoje em dia. E foi muito legal a Malu ter contado isso, porque eu também faço publicidade, como alguns de vocês já sabem. E ela me falou que na apresentação mesmo, né, Malu? Tipo, da sala, assim, lá no inicial, assim, todo mundo falava exatamente isso. Ah, eu não sabia o que fazer, vim fazer publicidade. E na minha turma também rolou muito disso. Só que eu acho que as pessoas vão se encontrando no meio do caminho. Sim. E tá tudo bem. E eu lembro que você me falou que você começou a sua trajetória trabalhando em agência. Isso. E aí você não se encontrou, e aí como é que foi todo esse processo? Eu fiquei louca trabalhando atrás de um computador, né? Não conseguia, sempre fui muito inquieta, muito agitada. Então, eu trabalhei em duas agências, e as duas agências eu trabalhei como social media. E aí, isso também me ajudou muito hoje em dia a trabalhar, né, com a dança, me vender ali no mercado e saber falar sobre o que eu falo de uma forma diferente ali dentro das redes sociais, enfim. Mas eu me peguei, assim, cansada, completamente cansada, querendo estar em outro lugar, trabalhando dentro de agência, né? Que muita gente que é muito criativa e eu sinto muito isso, assim, as pessoas que são muito, sei lá, não sei, ativas ou criativas, não conseguem ficar sempre atrás de um computador, né? Trabalhando em agência. Eu tenho muitos amigos, assim, que formaram comigo e eles não conseguiram, pelo menos. Eles falaram, cara, parecia que eu estava preso ali dentro. Uhum. Então, segue uma carreira sozinho, né? Ou abre alguma empresa de alguma coisa. Mas foi isso. E aí abandonei a publicidade, chorei muito, foi um término de um relacionamento. Abandonou mais ou menos, né? Porque hoje a gente pode falar que esse é um dos seus maiores diferenciais, né? A gente tá conversando sobre isso, o quanto é importante a gente aplicar a comunicação em qualquer mercado que a gente esteja. E a gente conversou muito sobre isso, né? Porque exatamente assim, eu vejo como seu diferencial. Você pode falar melhor do que eu sobre isso, porque você acabou achando espaços muito grandes, tipo assim, entendendo a dor dos consumidores ali no mercado da dança e realmente conseguiu se fazer diante dele, se destacar. Não à toa que a geração Z pira na Malu. A minha irmã, quando foi fazer festa de 15 anos, só podia ser dança com a Malu, as amigas dela também. Então, assim, você realmente construiu a sua marca pessoal, né? Sim. E como é que foi essa construção? Você teve algum desafio, algum medo? Tipo, como é que você viu isso e como oportunidade também? Então, eu comecei a identificar algumas dores do mercado, tipo assim, mas de uma forma muito natural. É coisa que a gente aprende na faculdade, mas na prática você vai vendo que faz muito sentido, sabe? Eu não sei se você já se pegou assim, tipo, caraca, falaram disso na sala, aí eu vou e, meu Deus, eu lembro disso da faculdade, sabe? E desde o início, assim, o primeiro contato com o cliente, você saber responder um cliente, você saber o horário de falar com o cliente, né, a forma de falar um bom dia, boa tarde, e mandar o orçamento, né, um orçamento organizado. Então, tem várias etapas. Você saber se comportar também com diferentes pessoas de faixa etária diferentes. Por exemplo, sua irmã tem 15 anos, 16. Eu tenho que falar também muito bem com esse público que são os pais dessa faixa etária, sabe? Que é quem fecha comigo. Então, como que eu vou me comportar na frente das pessoas? Com que roupa que eu vou estar lá nesses ensaios que eu vou dar para essa família, sabe? Então, eu sinto que as pessoas que trabalham com dança, isso não é um julgamento, tá? E eu não sou dona da verdade também, é só minha opinião.
Mas, assim, eu sinto que as pessoas que trabalham com dança, elas não são preparadas para estar, né, de uma forma profissional se comportando no mercado da dança. Então, muitas vezes elas chegam de chinelo para dar um ensaio, muitas vezes elas não respondem uma mensagem ou respondem depois de uma semana, a pessoa já fechou com outra pessoa, sabe? Então, tem todo um processo, né? E cuidar dessas pontas, né, esses momentos de cada um desse processo, eu acho que isso que faz o diferencial, né, de cada profissional, assim. E todo um processo até mesmo de posicionamento, né? Porque às vezes as pessoas vêm, eu quero me posicionar mais nas redes sociais. Mas vai muito além das redes sociais, sabe? Tem uma palavra que, ao meu ver, já está um pouco banalizada por muita gente usar, que é a autenticidade. Você tem que ser autêntico nas redes, você tem que ser... Mas as pessoas, elas são realmente autênticas na vida real ou elas querem ser autênticas só na rede, sabe? Vai muito disso que você falou. Sim. Você tem que ter um posicionamento nas redes, mas você também tem que ter esse posicionamento lá fora. Porque a visão que as pessoas têm sobre você é muito formada pelas coisas que você faz, pelo modo de você falar, pelo modo de você se vestir, igual você falou. Então, com certeza, todo esse posicionamento que você adotou foi observando o mercado, né, analisando, com certeza, e trazendo pra você assim, cara, aonde eu posso me diferenciar? É isso. Porque eu acho que é o grande segredo de criadores de conteúdo de sucesso, que hoje a gente até fala que os criadores, eles são empreendedores, e é o que eu vejo muito em você, porque assim, querendo ou não, o mercado da dança, como você mesmo falou, é um mercado mais difícil de você se sobressair. E aí você ter analisado, você ter estudado, você ter visto isso e falado assim, não, aqui tem um espaço, o que eu posso fazer para entrar aqui, né? E usar a sua faculdade como uma maneira de alavancar mesmo. De alavancar o seu negócio. Total. E isso que você falou faz muito sentido, porque eu vejo que o ser profissional, né, eu penso muito nisso, assim, ele não é só no off, cara. A gente tem que saber ser profissional no on também, sabe? As pessoas perdem muito a linha com essa coisa de ser autêntico ali dentro e acaba, às vezes, mostrando muito a vida real. Sei lá, o relacionamento abre muito, né? Aí fala de política, de religião, aí vira uma bagunça. E aí acaba afastando, sabe? Então, você tem que saber, né? Não, e principalmente, assim, hoje todo mundo quer ser criador, a pessoa... É o tal do nicho. Você precisa achar o seu nicho, você precisa entender o que você vai falar com essas pessoas. Hoje, a gente, assim, por mais que todo mundo fale, você tem que mostrar tudo da sua vida. Gente, não tem que mostrar tudo da sua vida. Nas redes sociais, você consegue escolher o que você vai mostrar. É isso. E as pessoas que mais nicham, assim, o que ela vai falar, por exemplo, a Malu vai falar sobre dança, sobre o mercado de dança, como ela fez para ser autoridade nisso. Eu vou falar sobre marcas pessoais, sobre marketing, sobre creators. É isso que a galera vai querer ver, sabe? E assim, é óbvio, a gente tem que dar uma equilibrada ali e entender que não é só isso, sabe? Sim. Existe o outro lado da vida, mas saber pontuar, saber o que a gente vai falar. E acho isso muito interessante e vejo, assim, que você conseguiu superar muita coisa lá atrás também. Você me contou que você tinha uns meses aí, antes de você bombar nas festas de 15. Sim. Conta pra gente como é que foi essa transição, assim, de você perceber as festas de 15 como uma oportunidade de negócio. Sim. Então, quando eu, de fato, falei, vou viver da dança e ponto, eu dava aula já, mas dar aula, né, é aquilo que eu te falei, não é suficiente, assim. Eu conheço pouquíssimas pessoas, ou quase nenhuma, que trabalham com dança e só dão aula de dança. Tipo, eu só sou professora e ponto. Então, normalmente, a gente tem que ser multitarefado, né? Até como uma questão de ser artista no Brasil, eu acho. Você tem que fazer um pouquinho de tudo. Você tem que trabalhar com câmera, com foto, com vídeo. Você tem que saber editar um vídeo. Você não pode ser só uma coisa só. Então, eu que sou bailarina, eu sou coreógrafa, eu sou professora, e aí eu me vi nesse mercado dos 15 anos. Assim, apareceu, caiu de paraquedas na minha mão uma oportunidade, e eu fiz. E aí uma foi levando para outra, foi levando para outra. Só que eu não queria ser a coreógrafa de 15 anos, entendeu? Eu tinha muito medo das pessoas me verem só como isso. Porque começou a virar virou um boom tão grande que eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que assumir, né? É só eu saber conduzir isso de uma forma para as pessoas entenderem que eu não faço só isso. Eu tinha medo disso ser uma coisa assim, sei lá, das pessoas me verem e acharem que eu fazia só isso, entendeu? E pararem de fazer aula comigo, e pararem de me contratar para, né, para propagandas, para outras coisas, para publicidade, enfim. E aí eu vi que dava pra gente fazer tudo. É só você saber comunicar, né, o que você tá fazendo. E saber assim, eu tenho esse posicionamento, desse posicionamento eu não vou fugir, né? Porque são os meus valores, são o que eu prego. Mas porque é o que você falou hoje, não tem jeito. Hoje a gente precisa ter vários ramos. É assim que a gente ganha dinheiro no Brasil. Não tem como você ser só uma coisa mais, sabe? Sim, e eu comecei a ver que as pessoas que trabalham com 15 anos, se você reparar, tipo, elas postam só vídeo da galera dançando, entendeu?
Elas não contam dos bastidores, elas não falam das dores do mercado, elas não falam... Que foi uma coisa que você fez muito bem, que, gente, agora isso daqui vai virar um negócio, tá? Esse querido diário da Malu. Conta pra gente da onde surgiu essa ideia. Não conto. Vai contar. Não conto. Porque as meninas vão segredo, virar... Lara. Não, eu vou contar, então. Tá bom, conta. Não, eu conto. Não, você vai contar. Tá bom. Tá. Mas finge que foi eu que criei, tá bom? Mentira. Mas, tipo assim, o Querido Diário, ele é uma coisa que eu acho muito legal, porque você conta ali abertamente para as pessoas uma coisa como se fosse o diário, né? E as pessoas vão ver aquele vídeo ou vão ler aquela história achando que, tipo assim, elas são suas melhores amigas, entendeu? Sendo que a galera nem te conhece, entendeu? Então, isso me pegou muito num post do MC Daniel, cara. MC Daniel. Ele começou colocou o com a post, legenda, colocando Querido Diário, hoje foi um dia muito especial. Ponto final, era só isso. E aí eu li aquilo e me pegou muito. Eu falei, meu Deus, que incrível. Eu preciso fazer de alguma forma um Querido Diário pra mim. Aí foi o primeiro vídeo que eu fiz falando Querido Diário, lá. E aí, menina? Bombou. E hoje é quase que uma publi, né? Esse Querido Diário, quase uma publi. Inclusive, né, vai ter que começar a virar, porque eu comecei a embutir isso nas festas de 15, que eu começo, tipo assim, comecei aí eu comecei a fazer os vídeos, e aí todas as meninas agora querem que eu vá nas festas pra poder fazer o Querido Diário. E aí você faz, assim, 3 festas à noite, né? Como exatamente. Não, aí não tem como. Aí aposentei das festas desse ano, e aí ano que vem a gente volta a conversar sobre Queridos Diários. Entendi. Um negócio, né? Um negócio, entendi. E é muito interessante a Malu falar isso, porque em todos os episódios que a gente teve aqui com as criadoras de conteúdo, que se destacaram muito, elas falaram exatamente isso. Gente, a ideia que eu tive veio da minha rotina. Sim. É assim, uma coisa boba, às vezes você tá ali atento, rolando né? no Instagram, você lê alguma coisa, isso daqui. Total. E eu posso, assim, não é que eu tenho que copiar, porque eu acho que hoje muita gente vai pela mesma linha de raciocínio, né? De replicar conteúdos de pessoas que deram certo. Mas não, como é que eu posso encaixar isso pro meu público, né? Pro nicho que eu escolhi. E isso é muito interessante, assim, você realmente ter esse olhar mais técnico e falar, caraca, Querido Diário, muito legal, isso vai conectar com o meu público. Mas como eu vou colocar a dança no Querido Diário? Como adaptar, né? Como adaptar. E assim, gente, as meninas, se vocês forem ver os Queridos Diário da Malu, que eu acompanho todos porque eu particularmente amo, elas falam, Malu chegou, Querido Diário. Tipo assim, é uma loucura. Eu olho pra aquilo e falo assim, como assim? Que isso, assim, se transformou, tem gente que fecha né? comigo só por causa do Querido Diário. Do Querido Diário. Então, enfim. E assim, isso é muito interessante, né? É um produto, né? É um produto. E é isso, no final das contas, tipo, nós somos produtos, cara. A gente tem que saber se vender. Tem que saber se vender. E, né? Sem sair do posicionamento, é claro. Exatamente. E falando em produto, a gente falou sobre como a dança virou um negócio na sua vida. E você tem mais produtos? Como é que você diversificou esses ramos na sua carreira depois de destravar esse medo que você tinha? Cara, então, eu, na verdade, tinha muitas ideias, né? E aí eu consegui botar algumas em prática ano passado. Eu escrevi um e-book, que foi o primeiro e-book sobre dança, o que ninguém te contou sobre o mercado da dança, que ficou muito legal. E aí botei para vender e foi super legal, assim, a saída. E aí eu também tinha muito sonho de lançar uma plataforma de aula online. E aí consegui fazer isso, mas assim, tadinha, tá lá parada, porque eu não dei andamento. Mas ficou linda e tá com 25 aulas. Tipo assim, tá lá. Dá entendeu? pra colocar na Hotmart, né? Entendeu? Dá pra, tipo, dar aquela diversificada de vários produtos. E, gente, eu tô falando tudo isso daqui, mas é exatamente pra vocês perceberem que, assim... vou dar um exemplo. Seu ramo é o ramo da arquitetura. O que você vai fazer para comunicar nesse ramo, né? Sim. Que é muito disso. Tipo, a Malu fez um produto da área dela de dança. E você que tá aí assistindo a gente, você pode fazer um produto da sua área, né? E exatamente ter esse olhar mais crítico, ter esses insights de saber transformar isso em um negócio. Sim. Isso é muito legal. Cara, e as pessoas são muito carentes de informação, assim. No mundo da dança eu vejo, sabe? Então você vê uma pessoa que já passou por algumas coisas e tá ali compartilhando, sabe? E cobrando uma coisa simbólica, muitas vezes. É muito legal, assim. Muita gente carente. Caraca, eu li e tal, gostei muito. E é só compartilhar a informação mesmo. As pessoas se prendem muito. Eu vejo muito isso, assim. Eu não sei, tá? Se você sente isso na sua área, mas eu sinto muito isso na dança. As pessoas prendem muita informação, entendeu? Porque não querem compartilhar o que sabem. Você acha que vai passar por cima, né? Mas as pessoas precisam entender, gente, que o que é seu tá guardado, ninguém vai tirar. É isso. Então, assim, se você nasceu pra alguma coisa, você tem esse propósito, você vai cumprir esse propósito. Sim. Agora, se a outra pessoa cumprir uma coisa que você queria, porque esse propósito não era seu. E eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue brilhar e alavancar mais. Porque a gente olha pra nossa construção e não pro que o outro tá fazendo. Mas, assim, o que eu quero fazer, sabe? Como eu quero me construir. Sim. O outro tá fazendo? Beleza, legal. Segue a vida, tipo, que bom, desejo sucesso pro outro. Eu acho que isso é uma coisa que falta de uma maneira geral no mercado, nem só no da dança. Acho que em qualquer mercado que você for olhar, hoje
tem esses bastidores É um por medinho, trás. né? Não sei o que é. Exato. É um medo de ver a pessoa, né, voar, sei lá, enfim. É isso. Mas como é que você vê o mercado da dança, assim? Por exemplo, hoje conheço até amigas minhas que são desse mercado da dança. Como é que você vê o futuro dele, até linkando um pouco, assim, com as redes sociais? Cara, então, quer que eu seja sincera? Aham. Tá bom. Ai, cara, eu acho muito. Sim, tem dois lados, tá? Eu acho que tem o lado triste, que eu sinto que as pessoas banalizam muito a dança, entendeu? Principalmente nessa era TikTok e no próprio Instagram também, tá tudo cada vez menor, tudo cada vez, né, menos elaborado, menos aprofundado. Então, isso eu acho muito triste, porque eu vejo a dança como uma potência, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que as pessoas também que não se elas entendem que elas não cabem só ali, entendeu? Elas conseguem enxergar a potência da dança como um todo. Então, elas conseguem ver, tipo, cara, a dança é tudo isso, a dança tem seu valor, sabe? Então, tem esse outro lado de quem não está ali dentro. Eu sinto essas duas coisas. Mas, infelizmente, pouquíssimas pessoas conseguem estar ali dentro e enxergar e vender, de fato, o que a dança é, entendeu? Então, é isso. Não sei se eu consegui explicar, não. Consegui? Conseguiu. Foi, Ficou bem. viajei um pouco, mas... Não, mas deu pra entender. Tá. Então, até porque, assim, a gente não tá muito nesse mundo, então acho que qualquer informação é válida. E para as Sim. pessoas que estão, assim, eu acho muito interessante também. Uma coisa que, quando você me falou, eu fiquei refletindo sobre o quanto a gente precisa ter um olhar criterioso, assim, vindo de estudos mesmo, né? Assim, em qualquer área que você for. Você mesmo falou isso pra mim. Cara, eu estudei, eu analisei, Sim. eu fui atrás, eu pesquisei, eu ouvi meu público. E tudo isso a gente aprende no curso de publicidade, Total. né? Da gente ter essa escutativa pro outro. O que o outro está precisando? O que eu preciso fazer para resolver essa dor dele? Então, assim, com certeza isso foi uma das coisas que alavancou você nesse mercado da dança. Sim. E como é que você enxerga, assim, isso hoje, assim, olhando lá para trás? Eu acho que toda experiência vivida ela é válida, sabe? Então, quando eu vi que eu não ia dar conta de, tipo, seguir no meio da dança, estudando só aqui em Vitória, não tô falando que aqui em Vitória não tem oportunidade, tá? Tem muita coisa legal para fazer, mas eu queria mais. Então, aí eu comecei a pegar todo o dinheirinho que eu ganhava e ir pro Rio, ir para São Paulo para estudar e trazer conteúdo de lá. Então, por isso que eu comecei o jazz funk aqui, porque não tinha isso aqui, entendeu? Então, eu trouxe isso do Rio, agora nem no Rio tem mais direito, é mais em São Paulo. E tá tudo lá, o berço do jazz funk é São Paulo. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, eu preciso estudar para saber falar sobre isso, para saber, né, vender isso. E isso foi muito real, assim, foi muito uma coisa comigo. Quanto mais eu estudo, eu sinto isso até hoje, né? Acho que todo mundo sente um pouco isso, assim, quanto mais você estuda, menos você sabe, velho. Você quer saber mais, entendeu? Sobre Porque é muita a parada. informação, né? Parece uma enxurrada de Exatamente. informação que você tem que entender. Eu tenho muita pena de quem estuda e acha que sabe tudo, sabe? Tipo assim, cara, o mundo é muito Pega grande, essa velho. indireta. Brincadeira, gente. Mas é sério, então eu acho que foi isso, assim, é uma questão de ser humilde, mas ao mesmo tempo você também saber o seu lugar posicionar. e se posicionar. Até porque, né? assim, se você estudou pra isso, você tá trabalhando pra aquilo, Total. você tem que se reconhecer também. Que, Total. assim, eu posso, eu quero, eu consigo, eu sou boa nisso sim, e eu vou fazer a diferença, digamos, Sim. né? E faz. Ei. Vamos, assim, então, encaminhar pro nosso encerramento. Tá bom. Já fizeram assim? Eles me mostraram um cronômetro. Faltavam, tipo, 4 minutos. Acho que agora deve faltar o quê? 2, 3. Ai, 2, 3. Tá Mas a gente conversa mais um pouquinho. Tá bom. Eu coloquei aqui uma pergunta. Se você pudesse dar um conselho pra Malu lá do início, que ainda tava com medo de assumir o trabalho que realizava, o que você diria? Nó, velho, peraí. Cara, então, isso é uma coisa muito louca, porque eu sinto muito isso até hoje, assim. Quando chega um trabalho muito grande pra mim, igual chegou agora semana passada, eu me saboto muito. Eu fico muito achando que eu não vou conseguir, sabe? E aí, as primeiras pessoas que eu sempre conto é meu marido e minha mãe. E aí, eles falam, cara, de novo isso? Tipo, de novo você tá achando que não vai conseguir fazer, entendeu? Então, é um medo, mas de responsabilidade, sabe? E eu não sei qual conselho eu posso dar em relação a isso, mas acreditar em você mesmo e se capacitar pra isso, sabe? Porque as pessoas, é o que eu falei em relação à banalidade, assim, eu sinto que elas estão muito no superficial, principalmente na dança, mas eu acho que em tudo, né? Mas elas estão muito se contentando com pouco hoje em dia, entendeu? Então, é mergulhar mesmo de cabeça, aí se aprofundar, ser curioso, sabe? Ser ativo no mercado, falar sims, falar muito sim. Eu ia falar isso agora, tá? Porque você falando tudo isso, me veio o insight que você falou É. vou falar sim pra isso e vou ver o que Sim. dá. Conta isso também. Vou contar. Na verdade, isso veio de um filme que eu já assisti do Jim Carrey, o Sim Senhor. Não sei se vocês já viram.
Vocês já viram esse filme? Tá, assistam. Todo mundo. É muito bom. E aí o Jim Carrey, ele cai de paraquedas num workshop que ele não consegue falar não para as coisas. E nesse workshop o cara pega ele e fala, a partir de hoje sua vida vai caminhar, entendeu? E ele fala sim para tudo, mas tipo assim, uma velhinha pede para beijar ele, sim, aí ele tem que beijar. Aí um mendigo pede R$1.000 para ele sim, aí ele dá, entendeu? Tudo, de coisas positivas a negativas, ele tem que falar sim para tudo. É muito louco. E aí a vida dele realmente caminha depois dele aceitar e começar a afirmar algumas coisas que ele nunca faria antes. Então, é isso, você aprende, né? Falando sim, você abre a vida e a cabeça para oportunidades. E aí eu me vejo um pouco essa pessoa, claro, com critério, né? Que eu te falei também. Já falei muitos nãos e já recebi muitos nãos também na vida. Mas é isso, assim, eu acho que estar aberto às oportunidades mesmo. Isso faz as coisas caminharem, né? E correr atrás também, né? Total. E muito do que você falou também, juntar esses sims com os valores que você carrega. Porque você com certeza já disse muitos nãos. Muito, mas que não ia de acordo com seus valores. Sim. E a gente fazer um equilíbrio, assim, desses sims aí do filme. Total. E casar ele muito com o nosso posicionamento. Sim. E eu acho que é isso, gente. Vai ser, assim, com certeza um sucesso. Muito obrigada por estar aqui. Amei conversar com vocês sobre o mercado da dança. Adorei também. É um mercado super novo pra mim. Como eu não tô dentro, eu também não entendo muito, mas eu amei aprender com você aqui hoje. É legal. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns pelo projeto. Você vai brilhar muito. Tá Obrigada, tudo lindo. Malu. Beijo, gente.